Olá, bom dia! Nós iremos falar sobre a relação entre a endocardite bacteriana e os procedimentos bucomaxilofaciais. Você sabia que procedimentos odontológicos, como uma simples extração dentária, podem levar a uma infecção grave no coração, chamada de endocardite bacteriana? Anatomia e camadas do coração. O coração humano é um órgão muscular oco, situado no centro do tórax, entre os dois pulmões, logo acima do diafragma. Ele representa a parte central do sistema circulatório, com um formato aproximado de um cone. A principal função do coração é bombear sangue para o restante dos órgãos do corpo, fornecendo oxigênio, nutrientes e auxiliando na eliminação de resíduos. As camadas do coração são os tecidos que compõem a parede desse órgão. Dessa maneira, de dentro para fora, elas são conhecidas por endocárdio, miocárdio e pericárdio. O endocárdio é a camada mais interna do coração. Ele é coberto por tecido epitelial e sua composição principal é baseada em células planas e finas. Por possuir uma superfície lisa, sua principal função é colaborar para que o sangue passe livremente sobre ela. O miocárdio é a camada média do coração e, no que ele concerne, é a mais espessa. Isso posto é considerado o músculo base, pois está localizado na parte interna do coração e é responsável pela contração do mesmo. Ele é um músculo estriado involuntário. O pericárdio é a camada mais externa do coração. Nessa camada estão localizados vários vasos sanguíneos muito importantes. O que é endocardite bacteriana? A endocardite bacteriana ela é uma infecção que atinge o endocárdio. E essa contaminação, ela começa na cavidade oral e ela é levada através da corrente sanguínea até o coração. E ela se classifica em dois tipos de endocardite, que é a bacteriana subaguda e a bacteriana aguda. A subaguda ela é mais agressiva e ela progride vagarosamente. Ela é causada com mais frequência pela Streptococcus e ela se desenvolve em válvulas anormais, depois de uma bacteremia sintomática, que decorre de infecções periodontais gastrointestinais. A endocardite bacteriana aguda, ela tem um início abrupto, ela progride rapidamente, em dias mesmo, e ela se evidencia de fonte de infecção ou porte de entrada. E ela é causada pela Streptococcus aureus e cocos hemolíticos grupo A, pneumococcus ou gonococcus. Causas da endocardite. A endocardite bacteriana geralmente ocorre quando bactérias presentes em outra parte do corpo entram na corrente sanguínea e se alojam no revestimento interno do coração, o endocárdio, especialmente nas válvulas cardíacas ou em áreas danificadas do endocárdio. As principais causas incluem procedimentos dentários e médicos durante tratamentos odontológicos ou procedimentos médicos invasivos, infecções em outras partes do corpo, infecções em locais como a pele, trato urinário ou intestinal, podem levar à entrada de bactérias na corrente sanguínea. Problemas cardíacos pré-existentes, pessoas com válvulas cardíacas anormais, doença cardíaca congênita ou histórico de endocardite estão em maior risco. O uso de drogas injetáveis, o compartilhamento de agulhas para uso de drogas aumenta o risco de infecção bacteriana e outros fatores. Além disso, pessoas com histórico de endocardite, válvulas cardíacas artificiais ou que precisam de cirurgia cardíaca também estão em maior risco. Essas situações aumentam a probabilidade de bactérias causadoras de endocardite entrarem na corrente sanguínea e se alojarem no coração, resultando na inflamação do endocárdio. Os sintomas da endocardite bacteriana podem variar bastante dependendo da gravidade da infecção, do tipo da bactéria envolvida e das condições de saúde pré-existentes do paciente. No entanto, os sinais e sintomas mais comuns que podem acontecer é febre, calafrios e suores noturnos, fadiga e cansaço generalizado, dor nas articulações e músculos, perda de apetite e emagrecimento e sopros cardíacos. Relação entre bacteremia e endocardite bacteriana. A bacteremia é a presença de bactérias na corrente sanguínea, enquanto a endocardite bacteriana é a infecção do endocárdio, geralmente das válvulas cardíacas, causada por bactérias. A relação entre esses dois estados se dá pelo fato de que a bacteremia pode ser um fator pré-existente ao desencadeador da endocardite bacteriana, em indivíduos com fatores de risco,
como, por exemplo, doenças cardíacas estruturais, imunossupressão, uso de drogas intravenosas, procedimentos invasivos. E quando as bactérias entram na corrente sanguínea, elas podem se disseminar para vários órgãos, incluindo o coração. Se essas bactérias forem suficientemente virulentas e a pessoa estiver predisposta à infecção endocárdica, por exemplo, devido a válvulas cardíacas danificadas ou defeituosas, elas podem se depositar e colonizar o endocárdio, especialmente nas válvulas cardíacas. Isso resulta em uma infecção conhecida como endocardite bacteriana. A bacteremia ela pode acontecer em 2 estados, seja ela transitória ou persistente. A bacteremia transitória são bactérias que podem entrar na corrente sanguínea temporariamente após procedimentos odontológicos, cirurgias ou outras manipulações, o que pode ser suficiente para causar endocardite em pacientes com risco aumentado. E a bacteremia persistente em casos onde a fonte de infecção não é controlada ou há bactérias aderidas a dispositivos cardíacos. A bacteremia ela pode continuar por mais tempo e aumentar o risco da endocardite. Raridade e gravidade. Embora seja rara, a endocardite bacteriana tem uma taxa de mortalidade elevada, por isso a prevenção é essencial. Procedimentos invasivos e bacteremia. Atividades simples, como uma sondagem periodontal, ou mais invasivas, como cirurgias maxilofaciais, pode resultar na introdução de bactérias na corrente sanguínea, aumentando o risco de endocardite bacteriana em pacientes suscetíveis. Principais micro-organismos envolvidos. Os micro-organismos mais comuns em caso de endocardite bacteriana são cocos gram-positivos, como o Streptococcus viridans e o Staphylococcus aureus. E também temos os micro-organismos do grupo Racec. São bacilos gram-negativos, fracamente virulentos e são responsáveis por cerca de 3% dos casos de endocardite. Pacientes de risco. O maior risco de desenvolver endocardite bacteriana, pacientes com válvulas cardíacas protéticas, histórico de endocardite ou condições cardíacas congênitas, devido à vulnerabilidade de suas estruturas cardíacas. Dada a essa vulnerabilidade, é crucial que esses pacientes recebam profilaxia antibiótica antes de procedimentos invasivos, como extrações dentárias ou limpezas profundas, para minimizar riscos de infecções. Além disso, é importante um acompanhamento rigoroso e uma comunicação clara entre cardiologista e dentista para garantir a segurança do paciente. Tratamento. O que é antibiótico profilaxia? É a administração de antibióticos de forma preventiva, antes de procedimentos cirúrgicos ou odontológicos. O objetivo principal dessa prática é evitar a infecção em pacientes que têm maior risco de desenvolver bacteremia, que é a presença de bactérias na corrente sanguínea. Recomendações para a profilaxia. Essas são as principais recomendações de profilaxia antibiótica, de acordo com as diretrizes da American Heart Association, que recomendam a profilaxia para pacientes de alto risco, como pacientes com válvulas cardíacas protéticas, endocardite anterior ou cardiopatias congênitas. A antibiótico profilaxia, ela é recomendada para todos os pacientes de risco submetidos aos procedimentos de cirurgia e aos procedimentos de traumatologia bucomaxilofacial, em especial em cirurgias invasivas para prevenir a endocardite bacteriana. Medicação. O que e quando usar? Para pacientes onde se há a possibilidade de realizar a administração via oral, devemos optar para pacientes não alérgicos à penicilina o uso da amoxicilina. Para adultos na dosagem de 2 gramas e para crianças de 50 mg por quilo. Para alérgicos à penicilina, temos 3 opções de medicação: a clindamicina, a claritromicina e a azitromicina. A clindamicina, nós devemos fazer a dosagem para um adulto de 600 mg, para uma criança 20 mg por quilo. Já a claritromicina e a azitromicina, para adulto, a dosagem deve ser de 500 mg
e para a criança 15 mg por quilo. Quando não há a possibilidade de realizar a administração via oral do medicamento, para pacientes alérgicos à penicilina, podemos optar por 3 medicamentos: a ampicilina, a cefazolina e a ceftriaxone. A ampicilina, a dosagem para um adulto deve ser de 2 gramas. Para uma criança, a dosagem deve ser de 50 mg por quilo. Já a cefazolina e a ceftriaxone, para um adulto, a dosagem deve ser de 1 grama. E para uma criança, a dosagem também deve ser de 50 mg por quilo. Já para pacientes alérgicos à penicilina, podemos optar pela clindamicina, para um adulto, na dosagem de 600 mg e para uma criança, de 20 mg por quilo. Já a posologia, tanto para medicamentos administrados via oral quanto para medicamentos administrados via parenteral, é a mesma, dose única, administrada de 30 a 60 minutos antes do procedimento. Então, a cirurgia bucomaxilofacial pode representar um risco para pacientes suscetíveis à endocardite bacteriana, especialmente aqueles com históricos de problemas cardíacos. É essencial, então, identificar esses pacientes e realizar uma avaliação cuidadosa do risco. O uso de antibióticos profiláticos antes de procedimentos odontológicos é uma medida preventiva importantíssima para evitar infecções do coração. Além disso, a comunicação eficaz entre dentistas e médicos cardiologistas é fundamental para garantir a segurança dos pacientes, além de uma anamnese adequada. Assim, seguindo essas recomendações, podemos reduzir significativamente os riscos associados à endocardite bacteriana em procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais.